Oi, pessoal. Esse espaço, na verdade, eu vou criar essa série de temáticas sobre a questão da fissura lábio-palatina. Eu nasci com essa fissura. É considerado um diagnóstico a cada 650, algumas pesquisas dizem 750, outras 850 pessoas no Brasil nascem com essa fissura, que é um corte no lábio, e dependendo, um corte maior que pode ir até o céu da boca, e por isso afeta, né, várias regiões da face, principalmente na face. Esse corte dizem que vem pontualmente do final da gestação, é uma das últimas áreas a serem formadas pontualmente o lábio, então por isso a gente passa por uma série de cirurgias. Eu nasci com a fissura, fiz meu tratamento em Bauru, que é uma referência mundial, hoje não está tão forte assim por uma série de mudanças políticas, questões ligadas a gestões políticas de uma forma geral, e que afetou um pouco o sistema, mas o Brasil é uma referência. Esse grupo de pessoas que nasceram com a fissura passam por uma série de desafios, a voz, às vezes a voz pode ser mais fanhosa, mais fechada, a respiração mais fechada também, tem a questão também físico, há uma série de preconceitos, porque você não está dentro pontualmente dos padrões ditos normais de um nascimento, então a gente passa por uma série de cirurgias, passa por uma série de procedimentos estéticos, tanto psicológicos também, né, que envolve toda essa questão de lidar com uma série de tratamentos, mas principalmente físico, que são os tratamentos pontuais com cirurgias, tanto nos dentes quanto o fechamento do lábio, o palato, e essa série de cirurgias, o enxerto ósseo. Eu fiz dezenas de cirurgias, não lembro pontualmente, tem o meu prontuário, tem que verificar com calma, mas foram dezenas de pequenas a longas cirurgias e processos que foram duradouros e que afeta diretamente, né, as pessoas que nascem com a fissura. Antes conhecido como lábio leporino, hoje mudou o nome para fissura lábio-palatina, por ser o lábio considerado leporino vem de lepra, que é uma questão de animal, então há um certo termo pejorativo, querendo ou não. E passar por esse processo me fez despertar para o assunto. Por muito tempo não falei, fiquei recluso, trabalhei com muitas questões. Eu sou jornalista, trabalhei e terapeuta, e trabalhei muito tempo com as questões da fissura. E lidar com essa pauta pontualmente, diretamente, eu tinha um certo receio, talvez um pouco de medo também, de falar desse assunto abertamente. Talvez sofreu uma represália, não sei pontualmente, inconscientemente como lidava com isso, mas era um assunto que eu trabalhei com muitas questões de direitos humanos, em canais de grandes nomes, instituições de grandes nomes, como a Organização das Nações Unidas, causas ligadas a adolescentes, à gravidez, questões ligadas a doenças genéricas pontualmente, questões ligadas a igualdade entre gêneros, a igualdade entre pessoas, a igualdade entre os seres. Então me despertou muito, penso eu hoje, que nascer com a fissura me despertou muito esse interesse de trabalhar com pautas diversas, pautas pontualmente ligadas aos direitos humanos, mas principalmente ligado ao preconceito social, ao despertar da nossa consciência, que é o assunto do meu grande interesse aqui no canal. Então vou criar essa série de assuntos, talvez penso em trazer especialistas sobre o tema para abordar questões ligadas a como desenvolver melhor, como se comunicar melhor, como se aceitar pontualmente, porque não há diferença mesmo entre um nascimento de um ou de outro, mas o que há é mais a aceitação de como a gente vê o nosso próprio corpo, os conceitos de beleza, os conceitos psicológicos pontualmente ligados a essas questões, como o nosso inconsciente é muito influenciado por fazer uma série de cirurgias, de nascer no primeiro dia que você tem um nascimento, você chega ao mundo e uma série de pessoas te vê, né? Quantas histórias já ouvi de pessoas que ficaram reclusas, ou avós que impediam de ver a gravidez, porque a filha, por exemplo, estava grávida e aí poderia nascer com a fissura também. Então, uma série de tabus, de desconhecimento, e que hoje, com um movimento que tem crescido muito, recentemente participei
do Dia Nacional da Fissura, da conscientização da fissura lábio-palatina na Câmara dos Deputados, e vejo que as pessoas com fissura estão começando a se interessar, e eu não poderia de aproveitar um espaço dentro desse canal e falar sobre esse assunto que para mim é interessantíssimo. Eu tenho um coração enorme abertamente para falar dele. Então, esse espaço, esse ambiente vai trazer essa oportunidade de reflexão. Muitas mães ficam perdidas, muitos filhos, muitas pessoas que nascem com a fissura têm uma crítica, uma autocrítica, e também lidam com as críticas dos outros, julgamento dos outros pontualmente, e tem uma dificuldade muito grande de se aceitar, de perceber o tão incrível que cada um é, da maneira que nasceu, do jeito que nasceu, de aprender a se amar e se conhecer perante toda essa questão. Tive uma convivência muito grande com pessoas de diversas deformidades, considerado uma deformidade, e que alguns lidaram muito bem, outros ainda têm uma série de dificuldades de inserção em mercado, pessoas que com mais de 30 anos nunca tiveram, por exemplo, uma experiência de beijar numa boca, de realizar seus desejos mais internos por medo de ser inserido na sociedade, medo de de aparecer. Querendo ou não, esse projeto é até um presente para mim, de poder aparecer, de poder falar sobre esses temas, de poder trazer uma percepção maior sobre um assunto que é muito, realmente, fechado, a um tabu muito grande, a um desconhecimento, uma desinformação enorme, e eu vejo que são essas informações, esses centros de comunicação, esses modelos que têm crescido no país, associações, a Rede Profis, hospitais fazendo tratamento, são essas comunicações que auxiliam as pessoas a se aproximar e a buscar ajuda e se entender melhor sobre esse processo. Então, esse canal, junto com essa série voltada à fissura lábio-palatina, tem exatamente esse espaço, esse início de abertura para falar do assunto e para abordar desse tema que é extremamente importante, porque ele não envolve só a causa da fissura, ele envolve quem tem dificuldade de se aceitar, ele envolve as questões de beleza, ele envolve o autoconhecimento, envolve a relação com os pais, envolve o carinho que a gente tem pelos outros ou não, como lidar com uma série de tabus, preconceitos e críticas que a gente vive no dia a dia, envolve as questões físicas, estéticas e também psicológicas. Então, é um espaço para autoconhecimento e um espaço para abordar esse assunto de uma maneira aberta, leve, e trazer percepções, pelo menos assuntos e temas, maneiras de pensar sobre o assunto que me auxiliaram muito a lidar com as cirurgias, a lidar com o processo, aos longos prazos cirúrgicos, a paralisar um pouco o dia a dia, a rotina, a lidar com essas movimentações, principalmente, essas regras não, não deixa de ser uma regra, né? Pós-cirúrgicos, processos pós-cirúrgicos. Então, como lidar com toda essa questão da fissura, toda essa maneira de ver a fissura de uma maneira leve mesmo, de uma maneira tranquila, e aprimorar e abordar essa pauta, principalmente ser considerado como uma deficiência, dos direitos. Posso trazer advogados, pessoas que eu tenho conhecido sobre a causa, para falar, as mães, as ONGs que estão abordando os assuntos, diretores de hospital, talvez desenvolver uma série de entrevistas também com esses profissionais para poder falar abertamente sobre esse assunto, de uma maneira realmente que possa abraçar mesmo quem nasceu com a causa e outras pessoas que se consideram diferentes ao cunho do seu nascimento, a maneira que você veio ao mundo e a percepção que você tem sobre o seu corpo. Não importa se você é uma pessoa baixinha, uma pessoa gordinha, uma pessoa fora de um padrão, esteticamente falando, no fundo, a gente vai analisar nesse canal pontualmente o como a gente tem uma dificuldade muito grande de se aceitar, mesmo estando dentro dos padrões perfeitos, mesmo sendo aquela pessoa dita mais bonita do mundo, tem uma série de dificuldades de se entender, uma série de dificuldades de se compreender pontualmente sobre essas questões. Então aqui é uma porta, é um espaço público de debate sobre esses temas, um espaço onde a gente possa realmente nos auxiliar, nos ajudar sobre essas questões. Fiquem muito à vontade para comentar. Vou trazer uma série de percepções, insights, vídeos e debates sobre a causa, e fico muito feliz de poder ter um espaço meu e que
seja aberto para todos. Como jornalista, quero trazer esse meu conhecimento sobre o assunto, trazer as percepções, as entrevistas que eu já fiz ao longo da minha vida com pessoas que nasceram com a causa ou que trabalham pontualmente com a causa. Muito grato e fiquem à vontade aqui para os próximos episódios. E um abraço, até a próxima.